Está no ar mais uma live positiva. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar de um assunto muito importante: saúde da mulher e métodos naturais. Eu vou conversar com a doutora Érica Medeiros, do perfil Ginecologia e Virtude. E ela vai estar aqui daqui a pouquinho esclarecendo dúvidas, falando sobre métodos contraceptivos, saúde da mulher e muito mais. Compartilhe aqui neste aviãozinho para mais pessoas, para mais mulheres acompanharem essa super live. Já conversei outras vezes com outras profissionais da saúde e essa é a terceira live positiva mais saúde. Conto com a sua audiência, curta, comente, compartilhe. Vamos juntos falar sobre esse assunto tão importante, esclarecedor. Qual a sua dúvida sobre saúde da mulher? Comente aqui nos comentários. Vamos receber em instantes. Érica Medeiros. E para quem não conhece, o perfil da Érica é muito bacana. Ela fala sobre dá várias dicas sobre métodos naturais. É uma médica defensora da vida. Muito bacana o perfil dela. Olá, sejam todas muito bem-vindas nessa live positiva. Hoje vamos falar sobre saúde da mulher e métodos naturais com a queridíssima doutora Érica Medeiros, que já está aqui conosco. Olá! Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite! Tudo ótimo. Desculpa aí a demora. O meu mais velho Não, sem problema. ia dormir agora que ele conseguiu pegar no sono. Sem problema, faz parte. Eu também estava colocando agora há pouco as minhas filhas também para dormir. A gente É, sabe como que é essa rotina também. Tenho duas menininhas. Então, doutora Érica, muito obrigada por ter aceitado esse convite. É um assunto muito importante, né, para nós mulheres. E, então, eu queria começar, então, abrindo para que você se apresentasse. Quem é a doutora Érica Medeiros? bem. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, né? Aí a confiança depositada. Espero que seja uma live frutuosa e que muita gente consiga aproveitar os temas. A criança sempre sabe quando a mãe tem compromisso. É desse jeito mesmo. É assim. Bom, pessoal, meu nome é Érica, sou casada, vai fazer 5 anos só, com o homem mais maravilhoso desse mundo. Tenho 2 filhos lindos, o Francisco, de 3 anos e meio, e o Paulo Augusto, de 1 ano e meio. Quem deu trabalho hoje foi o Francisco. Sou ginecologista e atualmente, graças a Deus, trabalho com os métodos naturais.
Nem sempre foi assim. Acho que a gente vai falar sobre isso, né, no decorrer da live. Mas já tive a época de ser ginecologista geral, igual todo mundo conhece, né? E com o passar do tempo, Deus me resgatou para perto dele por meio da minha profissão. E estou aqui. Me aprofundei nos métodos naturais e isso me trouxe também para me aprofundar na saúde feminina e virou minha grande paixão. Que maravilha! E aproveitando então, o que te motivou, né, a seguir nesse ramo da ginecologia? Olha, a ginecologia, ela me pegou por conta de... Não é nada romântico essa história, tá? Mas por ser uma área muito abrangente, né? Eu conseguiria trabalhar tanto com jovem, quanto com adulta, quanto com idosa. Tem procedimento, tem cirurgia, eu amo cirurgia, mas também amo consultório, esse olho a olho no paciente, né? Investigação de doenças, de causas das doenças, tem imagem. Então, é uma área maravilhosa, né? Tem, tem de tudo. E Legal. a obstetrícia é encantadora, né? Ser a primeira pessoa a tocar no ser humano, isso aí também mexeu comigo, apesar de hoje eu não trabalhar com obstetrícia, né? Mas mais por uma escolha em prol da minha família. Hoje eu quero me dedicar à minha família, né? Em primeiro lugar. É, mas a obstetrícia também me deu uma puxadinha para isso. Legal. Bom, e quem acompanha o seu perfil vê o diferencial do seu trabalho, né? Você colocou ginecologia e virtude. E mostra também o perfil que você é cristã e médica. Como que você consegue conciliar a fé com o seu trabalho? Legal. Interessante, né, você falar do nome, porque algumas pessoas até confundem, falam, nossa, né, que nome soberbo e tudo. Não é ginecologista virtuosa, é ginecologia e virtude, né? Para me lembrar sempre até de que eu encontrei a virtude na ginecologia. Foi por meio da ginecologia que Deus me resgatou para perto dele, né? E eu encontrei muita virtude no exercício da minha profissão, né? Especialmente nas minhas pacientes. Foram elas que me mostraram, né? Todas as virtudes que a gente pode encontrar na ginecologia, especialmente nos métodos naturais. Bacana. E falando agora sobre saúde da mulher, quais são os principais sinais do nosso corpo quando algo não vai bem? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar de ouvir o nosso corpo, de deixar o nosso corpo falar com a gente, né, de que algo não vai bem. E aqui eu tô falando especialmente do anticoncepcional, falando bem diretamente, né? Porque muitas vezes a gente silencia o nosso corpo. A gente, né, toma uma pílula meio que um cala-boca, né? Fala, ah, não, tô sangrando demais, então não vou sangrar. A menstruação tá demorando 2 meses para vir, 3 meses para vir, então eu tomo um remedinho ali, fica um ciclo artificial, né? Tá, todo mês eu paro de tomar um remédio e aí a menstruação falha. Por que que eu digo isso? Porque a menstruação, o ciclo hormonal, né? E quando eu digo menstruação, é menstruação mesmo, é o sangramento que vem depois da ovulação. A mulher ovula, passa-se um tempo, se ela não engravidou, ela menstrua. Não é um sangramento artificial, né? É um sangramento decorrente de uma ovulação que não resultou numa gravidez, tá? É o principal indício de que está tudo bem com a mulher. Então, se tem alguma coisa, se a mulher não está ovulando, né, e consequentemente a mulher não está menstruando normalmente, é o primeiro sinal de que realmente não tá, tem alguma coisa, algum ajuste a se fazer, né, principalmente no campo hormonal. Uhum, certo. E aproveitando que você também tocou nesse assunto, né, da questão da menstruação, quando saber o fluxo ideal, né? Teve até uma das perguntas que me encaminharam também em relação a isso. Tem mulheres que às vezes ficam 10 dias, outras 3. Existe um padrão assim que você possa dizer é normal ou não é? Claro,
Bom, o normal é a gente ter pelo menos um dia de fluxo intenso e um dia de fluxo leve. E o normal é no mínimo 3 dias e no máximo 5 a 7 dias. Sendo que 7 dias eu já acendo um alerta, tá? Então, a mulher que sangra em 8, 9 dias de sangramento mesmo, né? A gente já fica atenta se ela não está sangrando demais. Tá? E uma mulher que sangra menos de 3 dias também é algo a ficar atento. Ah, doutora, mas eu sangro 5 dias, mas são 5 dias ali, aquele fluxo pouquinho, que mal eu preciso usar absorvente. Tem alguma coisa errada, tem que ter um fluxo, pelo menos um dia de fluxo intenso ou médio. Uhum, interessante. Bom, aproveitando também agora sobre a questão dos métodos contraceptivos. Você indica para quem quer evitar? Você indica para quem quer evitar a gravidez? Eu acabei confundindo a pergunta aqui no caso, né? Na verdade, que tipos de métodos que você indica? Uhum. Atualmente, que eu indico mesmo, né? Abertura à vida, que é a melhor coisa, gente, melhor coisa do mundo, né? A gente se abrir à vontade de Deus, ter filho, mas lógico, né? Falando sério aqui, existem tempos que pode ser que seja necessário a gente espaçar uma gravidez da outra, né? Ou até adiar a primeira gestação. E sempre o método natural. Não precisa de método artificial, não precisa. Tá? Os métodos naturais, quando eu falo no plural, porque existem vários, né? A gente tem o método Billings, tem o modelo Creighton, tem o sintotérmico, tem mistura desses métodos, tem dispositivos que a gente pode ver as fitinhas de ovulação, tá? O método da saliva, todos esses métodos são naturais. Naturais, que eu digo, que eles não interferem na fisiologia feminina, tá? Não interferem no corpo feminino e nem interferem no ato sexual, não colocam barreira no ato sexual, tá? Então, eu sempre indico algum desses métodos, tirando a tabelinha. A tabelinha é considerada um método natural, mas é um cálculo matemático. Isso aí, como médica, eu não gosto de jeito nenhum, porque é colocar as mulheres numa caixinha, como se todo mundo tivesse o ciclo regular aí, e é muito falho. É um método muito falho. O método da tabelinha é extremamente falho. Já até recebi pergunta, assim, falando: ah, por que você defende tanta tabelinha? Gente, eu não defendo a tabelinha, eu odeio a tabelinha, né? É um dos métodos naturais, mas infelizmente é o mais conhecido, né? Mas sempre eu indico método natural. Não indico mais e nem vou indicar método artificial, nem DIU, nem anticoncepcional, nem camisinha, nem laqueadura. Isso aí eu consegui ver com a minha conversão e com a minha experiência clínica de que só faz mal, não tem benefício algum. Isso eu falo com toda segurança, muito tranquilamente. Não traz benefício nenhum para o corpo da mulher e muito menos para a relação do casal. Excelente. E entrando então nessa questão dos métodos naturais, como que você indica? Eu mesma também só conhecia a tabelinha. Gente, eu quero aproveitar e abrir também para vocês fazerem perguntas. Então, mulheres que estão acompanhando, se vocês têm dúvidas, escreve aqui no chat que a gente vai tentar responder ao longo dessa live. Eu também sempre tive a impressão da questão da tabelinha. E já ouvi muita gente falando das falhas também em relação à tabelinha. E quais Eu, seriam então esses. Você é o quê? eu sou uma tabelinha furada. Minha mãe estava fazendo tabelinha e falhou, eu nasci. Ah, tá vendo? Que outros métodos naturais então que você indica? Você comentou alguns aí que eu nunca nem tinha ouvido falar. Uhum. Bom, em primeiro lugar, o MOB, né? O MOB é o método de ovulação Billings. É o método Billings, foi um método criado por dois médicos, um casalzinho muito fofo, lá da Austrália, tá? Que eles resolveram estudar o ciclo feminino como resposta a um pedido do Papa Paulo VI, tá? Para verificar quando que a mulher está infértil e quando que ela está fértil. E assim o casal que quiser espaçar uma gestação da outra, poder usar desses períodos inférteis. E aí, com isso, eles conseguiram
outros médicos, né, maravilhosos na equipe, né, entre eles o Dr. Éric Odeblad, que foi estudando muco também, e eles conseguiram ter uma análise muito minuciosa, muito precisa de como que o muco, sabe aquele muco que sai pela vagina, que às vezes quando acaba a menstruação a gente fica seca, ou então fica saindo uma gosminha meio grossa, sabe? Que até fica quebradiça na calcinha. E aí passam uns dias, a gente começa a sentir esse muco mais elástico, a gente passa o papel higiênico escorrega, e essa sensação desse muco elástico, ele vai ficando cada vez mais elástico, ou então em maior quantidade, ou então essa sensação cada vez mais escorregadia, até que parece que tem um dia que a gente fez xixi na calcinha. Não sei se alguma das pessoas já conseguiu perceber isso, né? Se alguém percebeu, dá um joinha aí, só para dar um feedback. E aí depois, né? E aí depois a gente fica seca. Né? Tudo isso, se a gente não se atenta, né? Às vezes pode até ficar, nossa, eu tenho corrimento todo mês, né? O que será? Isso aí é uma resposta à quantidade de hormônio que os nossos ovários estão liberando à medida que o tempo vai passando no ciclo. E a gente consegue avaliar isso muito tranquilamente com o método Billings. O método Billings estudou isso, tem muitos artigos científicos publicados, tá? Até em revistas leigas sobre toda essa fisiologia. Olha, um likezinho, gostei. E também sobre a eficácia. Além de ser um método simples, tá? A gente tem estudos com mulheres cegas, com mulheres analfabetas, então ele é muito simples de ser aprendido e de ser aplicado também. E ele está na classe dos métodos de ovulação. Entre os métodos naturais, ele é um método de ovulação. Mais like, gostei. Outros métodos de ovulação que partem aí do mesmo princípio. Tem o modelo Creighton, que aí ele é americano, o Billings é australiano, o Creighton ele é americano. Do Dr. Thomas Hildings, né, que foi aluno do casal Billings, foi aluno, foi colega, não lembro. E ele usa muito esse modelo para quem quer também engravidar. Usa-se também para espaçar uma gestação da outra, mas o pessoal da naprotecnologia, né, depois acho que vale a pena a gente, se sobrar um tempinho no final da live, comentar sobre, usa muito esse modelo para quem quer conseguir uma gestação. A gente pode... Aí teve a Mercedes. A Mercedes Azuri, ela também teve contato com o casal Billings e trouxe o método para a realidade da América Latina. Então, assim, só fez algumas modificações, né? No método Billings não tem exame genital, a gente não pega o muco e fica olhando, né? Aí ela fez essas modificações de observação e de anotação também, classificou o muco à medida que ele fica elástico, se fica assim é de um jeito, se fica assim é de outro, se fica assim é de outro, e colocou num gráfico e associou o método da temperatura. Esse método aqui em Brasília é muito famoso, porque a equipe de métodos naturais da Arquidiocese ensina, né? E é lindo, porque assim, são muitos casais de uma generosidade incrível que se dispõem a ensinar e acompanhar, né, por esse método, que também é eficaz. E associa dois métodos, né? Tanto da observação do muco quanto da temperatura. E aí eu já entro em outra classe, que é o método da temperatura. Método da temperatura, a gente parte do princípio de que a temperatura da mulher, ela eleva aí cerca de 0,5 grau depois da ovulação. Porque o que acontece quando a gente ovula? A gente começa a produzir um hormônio chamado progesterona, tá? E aí esse hormônio faz com que a nossa temperatura suba um pouquinho. Ah, doutora, então quer dizer que eu tô todos os dias, então, 37, 37, 37, depois para 37,5, como é que é esse negócio? Não, isso não existe. Na verdade, temperatura basal, né? É uma temperatura que tem que ser medida depois de repouso, pelo menos 4 horas de repouso, e sempre no mesmo horário de preferência. E a gente vai anotando no gráfico e vê que essa oscilação, ela tem uma linha de base.
né? E aí, quando a mulher ovula, essa oscilação passa a ser um pouquinho acima, tá? Então, quando a mulher percebe essa elevação, significa que ela ovulou. Então, é um bom método auxiliar. Eu gosto muito da temperatura, quem usa a temperatura, né? Eu gosto muito de dizer que ele é auxiliar, porque tem que ficar em abstinência aí até você conseguir ver a elevação da temperatura e 3 dias depois, tá? Uhum, Nos métodos de ovulação, não. Como você consegue perceber quando você está prestes a ovular, para ir começar a abstinência, então você tem um pouquinho mais de tempo de relação sexual disponível. Tá? uhum. Existe o método das fitinhas de LH. Hoje em dia está até disponível em farmácia para comprar, só que é bem caro. Tá? Fica ali junto dos testes de gravidez, onde a mulher verifica pela urina mesmo a presença do hormônio LH, que é o hormônio da ovulação. E aí, quando ela vai medindo, né, vai usando as fitas, fica dando negativo. Negativo não é igual ao teste de gravidez, porque no teste de gravidez, se der um risquinho bem clarinho, já está positivo. No teste de LH, não. Tem que ser mais escuro do que o risquinho do controle, né? O risquinho Uhum, teste tem que ser mais escuro do que o risquinho do controle para o LH dar positivo, para a gente detectar esse hormônio que depois que a gente conseguir detectar esse pico, vai acontecer a ovulação. Eu também gosto desse método só como auxiliar, tá? Ele isolado eu não recomendo, porque a gente tem às vezes o pico de LH em uma determinada hora do dia, e você pode perder isso aí, tá? uhum. E eu gosto muito para quem está tentando engravidar também. É algo para dar um reforço, né? Aumenta a confiança. E acho importante também. Tem o método da saliva, né? O método da cristalização da saliva, que pode ser usado, ele é bem antigo, né? Algumas mulheres usavam até um microscópio de criança, sabe? Aqueles que a gente usava para brincar. Sim. Você coloca a saliva mesmo na laminazinha e olha. Quando a mulher ela tá no período fértil, a saliva ela faz como se fossem folhas de samambaia. Nossa, Então, que é interessante. um método interessante, auxiliar também. Ele não é tão simples, né, quanto você preencher só um gráficozinho, mas existe. Ah, eu acho importante a gente falar sobre. Tá. Tem um outro dispositivo que eu achei muito interessante, que é auxiliar da temperatura, tá? Do método da temperatura. Todos esses métodos existem várias particularidades. Se eu for falar, aprofundar em cada um deles aqui, a gente vai ficar até semana que vem conversando, né? Mas da temperatura, eu achei na internet um termômetrozinho que chama Temp Drop, que você coloca como se fosse num garrote, coloca no braço e dorme a noite inteira com ele. Então, parece ser bem legal para quem está amamentando, por exemplo, tem que ficar acordando, né, a noite inteira, não tem uma hora fixa para levantar, porque ele registra no aplicativo a temperatura quando você está no seu repouso adequado. Achei bem legal. Tudo isso, a gente tem os artifícios, né? O método Billings, ele tem dois aplicativos, né? O Billings App e o Billings Note, que a gente pode anotar também no celular. Ah, E eu legal. queria só, assim, finalizando, já estou me delongando demais, mas falar do que não é método natural, que parece ser, mas não é, que é o coito interrompido, tá? O coito interrompido, apesar dele não mexer na fisiologia feminina, no corpo da mulher, né? Ele mexe e muito na relação sexual do casal. Ele vai justamente no clímax da relação sexual e interrompe isso aí, interrompe esse fluxo. Então, e traz consequências físicas para o homem, psicológicas, especialmente para a mulher, tá? A gente sabe que o homem e a mulher, eles têm tempos diferentes, né? Então, assim, interromper a relação sexual justamente nesse momento pode trazer malefícios muito grandes.
pro casal, né? Para a relação do casal. Então, isso é tudo menos método natural. Eu friso muito isso, porque quando a gente vai falar vai pesquisar métodos naturais em revistas científicas leigas, coloca-se o coito interrompido junto, aí no mesmo bolo. Uhum. Até faz baixar a eficácia dos métodos naturais, porque ele é extremamente falho, extremamente falho. E a chance de gravidez, né? Às vezes dizem que o próprio líquido, às vezes do sêmen, antes ou não, já pode correr o risco de engravidar também, né? Com certeza, extremamente falho. Perfeito, adorei, gente. Se vocês quiserem saber mais então dos métodos naturais, estão super convidados a seguir o perfil Ginecologia e Virtude. Eu adoro as suas dicas, né? Eu acho que é muito importante para gente, para nós mulheres conhecermos mesmo esse tipo de método. Até você tocou agora na questão da intimidade do casal, né? Como que isso faz a diferença. E aproveitando essa questão, né, da intimidade do casal, muitas mulheres se queixam também depois da maternidade, né, depois que vem o filho, da falta de libido, doutora. Como é que a gente pode lidar com isso? É uma questão hormonal? O que é de fato a falta de libido? É multifatorial, né? É só comentando aqui que alguém falou que o coito interrompido é considerado pecado, né? Pecado está na Bíblia, né? É o pecado de Onã, se não me engano, né? Que ele lançava suas sementes na terra, fora. Se alguém lembrar direitinho dessa passagem, coloca aqui. Verdade. Ah, então, desculpa aqui que a gente estava falando. Da questão da libido. Da libido, do puerpério. Isso. Olha aí, ó, já a cabeça já entrou no puerpério também, né? A gente fica assim, apesar de que eu não tô mais. É, no puerpério, a gente tem mudanças em todos os sentidos. A gente tem mudanças hormonais, a gente tem carências nutricionais, que isso tem que ser muito bem observado, tá? E a gente tem uma mudança emocional muito grande. E uma sobrecarga também física, né? Até um cansaço, um grau de cansaço extremo. E aí isso entra, e tudo isso entra na libido. Quando a gente vai falar de libido, até para quem não está no puerpério, a gente fala, olha, a libido é multifatorial, né? Ela tem a parte hormonal, ela tem a parte nutricional, ela tem a parte física, mas ela é principalmente emocional. E que é um período emocional mais frágil e mais louco do que o puerpério, né? É um misto de emoções, eu gosto de falar do puerpério como um luto, né? Não sei se você sentiu isso, de que como se aquela mulher que existia antes, ela morreu, ela não existe mais. Não adianta, mas a criança vai crescer e tudo, isso tudo vai mudar, vai passar. Mas a mulher de antes não existe mais. Graças a Perfeito. Deus. Mas quando você gosta muito dessa mulher de antes, você sente um luto. Eu mesma eu gostava muito de quem eu era. Só que agora eu gosto mais de quem eu sou. Só que até você se reconhecer, ou seja, você se conhecer de novo, você conhecer essa nova mulher que você vai demorar um tempo. E tudo isso tem uma carga emocional muito grande, tá? Então, ainda tem muita coisa para ser rearranjada dentro da mulher, né? Para ela poder pensar nisso. Sem falar no cansaço, né? No grau de cansaço. Eu lembro também de Sim. contar aqui um pouco da minha experiência, né? De eu chegar no plantão, o meu filho já tinha 7 meses de idade e eu fui fazer um plantão noturno e eu descansei tanto nesse plantão que eu cheguei 7 horas da manhã com o peito cheio de leite, assim, de descansada mesmo, não era só de não amamentar, tinha ordenhado, né, um pouquinho ali na madrugada, mas eu estava muito descansada no plantão. Então, assim, cuidar de um recém-nascido é pior do que um plantão. É, Isso tudo interfere com certeza na libido, no desejo sexual. A gente tem que lembrar também dos hormônios, a gente tem a chamada crise estrogênica, né? O estrogênio ele vai lá para baixo do puerpério, como até um mecanismo para recuperação do corpo da mulher ali, do útero, da vagina, da vulva. A gente tem essa crise estrogênica e isso também interfere na libido, tá? E
para encerrar a questão nutricional também, né? A mulher, ela passou ali por uma gestação, passou por uma perda volumosa de sangue, fabricou um ser humaninho e tá ali amamentando, literalmente dando o seu sangue, né? Porque o sangue ele passa pela mama, é filtrado, né? E para gerar o leite. Então, todos os nutrientes que ela ingere, eles colaboram para esse leite ser o melhor possível. Então, ela precisa também se nutrir adequadamente. E com certeza, dosar todas as vitaminas, como que tá o ferro, como que tá a vitamina D, como que são as proteínas, tá? Fazer uma dieta adequada para conseguir ter ânimo, né? Ter energia para ter uma relação sexual satisfatória. Perfeito. Rita, boa noite. Muito obrigada por estar aqui conosco. Ainda com relação a essa questão da libido, a libido está relacionada também com a lubrificação, que tem mulheres, faz parte então, né? Quando saber também o nível da lubrificação, quando a mulher não consegue lubrificar, e também tem a questão também da dor, né? A partir do momento que você faz uma relação sexual, se você está sentindo dor, né? Como que a mulher vai melhorando essas questões? O que que pode ser? Isso, você tocou num ponto extremamente importante, né? Porque uma vez você tenta ter a relação sexual e tem dor, quando você vai ter de novo, você pensa em ter, você lembra da dor, mesmo que involuntariamente, né? Aí você já dá aquela travada e também o desejo cai, né? Isso é muito importante. Você tocou num ponto muito importante. Então, recomendo sim, sempre no puerpério, usar um lubrificante, né? De preferência, lubrificante à base de água. Melhor que lubrificante, usar o óleo de coco, tá aí muito na moda e eu tô amando essa moda porque é maravilhoso. Ah, é, ó, bom saber. Usar um óleo de coco extra virgem, vai falar, ah, poxa, mas agora meu marido vai rir de mim, porque eu uso óleo de coco para cozinhar, uso no cabelo, às vezes eu uso na pele, agora separa um potinho para cada ocasião, de preferência e usa o óleo de coco, tá? Na relação sexual. E assim, com muita paciência, homens que estão vendo essa live, paciência com as suas mulheres, né? Muito carinho, muita compreensão, né? É, e assim, mulheres, né, dediquem um tempo também para pensar sobre isso, para exercitar a conjugalidade de vocês, né? Então, assim, às vezes a gente está naquela loucura de cuidado com o recém-nascido e tudo, é, e aí a gente esquece, às vezes, até de olhar para o nosso marido, para aquele homem que é incrível, um olhar de admiração da mulher para o seu homem, é a melhor coisa para despertar a libido, né? Vai lá, dá um beijo nele, dá um beijo de língua, né? Um beijo de verdade mesmo, fica só no selinho, não, naquela correria toda, para poder exercer essa conjugalidade e chegar à noite, você já está mais preparada para isso, né? Porque, como diz minha mãe, a mulher é fogão de lenha, o homem é fogão elétrico. Então, assim, a gente tem que ir preparando a lenha antes, né? E até, eu digo mais, assim, nunca parar de exercer isso para essa relação sexual ser mais tranquila, né? E persistência também, né? Nas primeiras vezes tem essa questão do ressecamento, usa o óleo de coco ou então usa um lubrificante à base de água para evitar esse desconforto do ressecamento. Se tiver, pode ter casos até de o ressecamento estar tão grande, da atrofia mesmo, né? Por conta da crise estrogênica de estar tão Uhum. grande, às vezes até ter sangramento, né? Então, se por acaso o desconforto tiver muito intenso, ou se tiver algum sangramento, vai na sua ginecologista, olha, às vezes tem alguma lesão que realmente precisa passar algum cicatrizante para poder tratar isso aí. Perfeito. Doutora, temos algumas outras perguntas também que eu recebi nos stories. Vocês que estão acompanhando, se tiverem dúvidas, podem comentar, né? Também das suas experiências, fiquem à vontade para compartilhar conosco. Essa live também vai ficar salva depois no meu perfil. Então, se você conhece mulheres, né, que estão passando por algum problema, alguma coisa, compartilha com elas também depois dessa live. Tenho certeza que ela vai gostar.
Com relação ao corrimento, né? Muitas mulheres, depois da relação sexual, desenvolvem candidíase ou dá um tempo, vê que está com um corrimento diferenciado, né? Como que a gente pode identificar o corrimento que é normal e aquele que, peraí, tem algum problema aqui? Uhum, perfeito. Tá. A gente tem que observar duas coisas muito importantes. Se coça, tá? E se tem mau cheiro. Observar também a cor desse corrimento, se ele está esverdeado, se ele está acinzentado, tá? E se ele vem junto com dor também, com dor pélvica, né? Aquela dor que parece uma cólica ali no pé da barriga. Se vem junto com febre, então é correr para o médico, tá? Agora, aquele corrimento que às vezes a gente fica na dúvida, será que é, será que não é, né? Principalmente se coça ou se tem mau cheiro, tá? E quando eu digo mau cheiro, não é cheiro de secreção vaginal, né? É um cheiro parecido ali com o cheiro de peixe, às vezes até peixe podre. Então, duas coisas muito importantes para a gente observar. E a mulher que sabe o método natural, ela consegue ver o seu muco, ela já vai saber que se está saindo alguma coisa diferente daquele muco, ela tá com corrimento, né? É muito importante a mulher saber diferenciar o muco do corrimento. O muco, ele vem do colo do útero, né? E vem junto ali com as células de descamação da vagina, da lubrificação natural da vagina. Então é algo totalmente fisiológico, é totalmente normal. E o corrimento não, aí já é algo da vagina, tá? Eu não tô nem entrando na questão de infecções intrauterinas, né? Tô entrando ali nos corrimentos que normalmente a gente passa, né? Que praticamente toda mulher já passou. Ele vem da vagina e ele tem bem essa característica, ou de coçar, ou de ter um cheiro ruim, tá? Ou então uma cor esquisita, esverdeada ou acinzentada. Tem diferença a questão da calcinha? Também eu já vi muita gente falar assim que o ideal é a calcinha de algodão. Tem, a calcinha de algodão, ela deixa o ar passar melhor, né? Então, ali ventila melhor a região, esquenta menos, tá? Quanto mais quente a região, mais propício à proliferação de bactérias ruins. Bactérias ruins, eu digo porque na vagina nós temos várias bactérias, boas, ruins, a gente tem até fungo e todo mundo vivendo em harmonia. Mas quando essas bactérias boas, elas diminuem de quantidade, elas ficam brigando por espaço com as bactérias ruins, né? As bactérias ruins, elas se proliferam além do que deveriam. E aí causa infecção. Ou então os fungos se proliferam além do que deveriam. E isso cursa com infecção também. Aí eu Uhum. nem estou entrando na parte DST, né? De uma infecção que vem de fora, né? Que o homem passa para a mulher. Aqui eu estou falando só mesmo desses corrimentos comuns, né? Que toda mulher pode desenvolver por um desequilíbrio da flora vaginal. Então, uma das causas é isso. Usar muita roupa apertada, muita calça jeans, calça legging o dia inteiro, é, lingerie de lycra, né? Que Essas, não dê. essas doenças que você mencionou, entra também a questão da candidíase, então? Nas doenças que são da mulher mesmo, né? Que não necessariamente são transmitidas por relação sexual, sim. Isso. A candidíase, ela pode acontecer até em mulheres virgens. Interessante. E é importante buscar uma consulta médica com ginecologista, ou a mulher já pode chegar na farmácia, já pedir tomar as pomadas, ou é sempre bom fazer um acompanhamento também, né? Essas pomadas que a mulher chega e pede, olha, foi um caos pra gente, porque assim, tá multiresistente, ninguém mais responde a esses tratamentos. Olha, Eu usa quando não deve, e aí usa da forma errada, e quando eu não passo mais. Essa que apareceu na televisão, que todo mundo fala dela, tem vários protocolos, mas eu não consigo usar em ninguém. Eu não consigo usar em ninguém mais, porque ela simplesmente não faz efeito, tá? Tá ultra resistente. olha, interessante isso. Até porque as mulheres que fazem esse tipo de tratamento e começam a ter várias vezes, não é normal, né? Não é normal, é simplesmente um sinal de que tem uma disbiose, ou seja, um desequilíbrio dessa microbiota vaginal, dessas bactérias boas que não estão Uhum. em quantidade adequada.
Excelente. A Rita está dizendo aqui que ela é tentante há 1 ano e meio e estava ansiosa pensando só na gravidez. Hoje ela tem se dedicado ao marido e é importante dar esse olhar mesmo para o esposo. A Débora pergunta: quem tem ovário policístico pode usar o MOB? Legal. Bom, primeiro eu vou dar parabéns, né, para Rita. Que bacana, que testemunho lindo, tá, Rita? Parabéns mesmo. Não desista. Como médica, eu não posso deixar de aconselhar, né, que você busque até o fim a causa, né, o que pode estar atrapalhando aí sua gestação, lógico, se isso for benéfico para o seu casamento. Porque de muito isso, o filho, ele é dom de Deus, né? Ele não é um peso, como muita gente diz que ele é, mas ele também não é um direito que a gente deve reclamar para Deus, ele é um dom, né? A gente deve sim esperar por esse dom, mas é importante que a gente faça a nossa parte, né? Eu, como ginecologista, acredito muito nisso, né? Que a gente tem que Jesus ressuscitou Lázaro, mas não adiantava nada ele ressuscitar ressuscitado e lá atrás da pedra se os homens não moverem a pedra, né? Então, Deus quis que a gente participasse dos milagres dele, né? E graças a Deus ele nos deu o dom da medicina para ser honrado em suas maravilhas. Então, tem como hoje, né, a gente conseguir fazer aí uma investigação, lógico, se isso não for atrapalhar o seu psicológico, o seu emocional e principalmente a sua conjugalidade, né? Eu tenho muitos casais que estão tentando aí há muitos anos, falaram, não quero nem aprender o MOB, porque isso não vai fazer bem pra gente. E ok, tudo bem, né, se for bom pro casal, porque o importante é isso que ela colocou, esse olhar pro marido, essa conjugalidade, né, todas as promessas que a gente fez no altar. Parabéns, Rita. Com certeza. Eu amo essa pergunta da Débora. Amo, amo de paixão. Quem tem ovário policístico pode usar o MOB, pode e deve, porque o MOB, ele não vai, primeiro de tudo, ele não precisa que seu ciclo seja regular. Tá? Eu usei o MOB em 2 amamentações, então fiquei meses sem menstruar, usando o MOB tranquilamente. Porque o MOB, ele vai te ajudar a perceber quando você está prestes a ovular. Então, doutor, eu tenho ovário policístico e não quero engravidar. Ok, a gente consegue fazer isso. Tá? A gente vai simplesmente usar a regra de antes da ovulação por muito tempo. Enquanto isso, enquanto você faz os seus gráficos, consigo ver exatamente como que estão seus hormônios, como que seu estrogênio está subindo ou tentando subir e não consegue, né? Se você consegue ovular, tem mulher que tem ovário policístico e consegue ter ovulação, né? Às vezes são ovulações esporádicas, às vezes são ovulações muito penosas que demoram muito tempo para acontecer. E tudo isso a gente consegue ver com o MOB. Tá? Então, Legal. pode usar o MOB, não só pode, como deve. Uma outra pergunta que de uma seguidora foi: endometriose, como curar ou amenizar? Beleza. Bom, endometriose. Que bom que ela falou curar ou amenizar, né? Porque hoje, infelizmente, a gente não consegue falar de cura da endometriose, né? Mesmo com hormônio, com cirurgia, né? A gente fala de controle mesmo da doença, tá? Isso em todos os tipos de tratamento. Anticoncepcional, DIU, cirurgia radical, a gente fala em controle da doença, tá? A melhor forma, e a forma que eu acompanho minhas pacientes hoje, é um acompanhamento multidisciplinar. Primeira coisa, a gente lembrar que a endometriose é uma doença de predominância estrogênica, ou seja, o estrogênio, um dos hormônios femininos, ele está mais elevado do que deveria. Isso aí a gente precisa controlar. Como que a gente vai controlar, doutora? Especialmente com a dieta. Então, precisa ter um nutricionista. Não é só com ginecologista que a gente trata endometriose. É com nutricionista e um nutricionista muito bom e especialista em saúde feminina, tá? Atividade física também é muito importante. Então, eu digo, quem tem endometriose tem essa responsabilidade de quase 100% pelo tratamento. Tá? Bença, Padre Wesley. Desculpa, gente, tem que interromper. Padre Wesley é o meu padre do coração, é o meu casamento. Que legal!
tá? Então, quem tem endometriose tem que ter dieta fantástica, assim, rigorosíssima, atividade física maravilhosa e bem rigorosa mesmo, de preferência acompanhada, né, por um educador físico. Fisioterapia, porque uma fisioterapeuta pélvica, ela consegue fazer as liberações, né, de onde, porque a endometriose, ela faz uma cicatriz ali aonde ela cresce. Né? Uhum. E se ela crescer de repente num ligamento e ela repuxar ali, ela vai gerar muita dor. Então, a fisioterapeuta, uma boa fisioterapeuta pélvica, ela consegue fazer essas liberações, tá? Além dos lasers sistêmicos, né? A gente tem lasers que conseguem diminuir essa inflamação aí local e até sistêmica. Mas a melhor forma de diminuir a inflamação da endometriose é por meio da dieta e da atividade física. E, lógico, acompanhamento psicológico. Isso aí eu preciso falar, né? Quem tem endometriose, né, tem uma dor, essa dor é crônica, e isso pode trazer consequências psicológicas para essa mulher. Então, é importante fazer um acompanhamento psicológico também. A Gabi Couto está perguntando, doutor, é possível ter um sangramento de nidação e após 7 dias ter outro sangramento de nidação? O que Hum, que é sangramento? Tá, às vezes acontece sim, o sangramento de nidação é quando o óvulo fecundado, ele entra no endométrio, né? Eu digo, ele vai cavar ali para entrar, né? Ele pode gerar um sangramento. Esse processo, né, do óvulo fecundado aderir ao endométrio chama-se nidação. Isso aí Hum, pode ter um sangramentozinho também. Pode-se ter outro sangramento, sim, por conta das ondas de invasão, né? À medida que vai invadindo esse endométrio, né, a mulher ter o sangramento. Não necessariamente teve uma nidação e depois outra nidação, mas a mesma, né, causar um sangramento e depois causar um sangramento de novo, tá? Mas essa dúvida foi bem específica, né? Tá tudo bem na sua gestação, Gabi? Depois me fala aí, tá? Se tá tudo certinho. bom, interessante. Com relação agora à questão assim das infecções urinárias, a infecção urinária ela pode estar relacionada ou correlacionada também com o ato sexual? Eu vou colocar agora aqui um desabafo, um relato, porque tem muitos casos, meu especificamente, também já ouvi de muitas mulheres, que é fazer a relação sexual, é ter uma relação sexual e ela, consequente, acaba tendo uma infecção urinária. Isso pode estar relacionado? Qual é o que pode estar causando isso? Maravilha, olha, adorei essa dúvida. E, inclusive, acabei de também fazer um vídeo especialmente para você, porque faltou um Ah, modelo anatômico aqui para eu explicar, porque eu gosto muito de explicar essa dúvida com o modelo anatômico. Quando eu for ao legal. consultório, eu vou fazer um vídeo para você, especialmente, tá? Então, quem estiver vendo essa live depois, vê o vídeo que eu ainda vou gravar. Ah, a uretra, o canalzinho do xixi, está muito perto da vagina, tá? Então, isso aí em primeiro lugar. Quando a gente tem a relação sexual, né, as bactérias do intestino, elas ficam ali passeando pelo períneo, né? Então, ali tá no ânus, né? Aí passa períneo, vagina e tudo, uretra, fica ali tudo muito pertinho. E ainda tem aí a Escherichia coli, que é a principal bactéria que causa infecção urinária na mulher. Ela vem lá do intestino, ela é normal no intestino, mas ela não é normal na uretra. Aliás, na uretra, bactéria nenhuma é normal. E aí, quando ela chega lá na pontinha da uretra, o que que acontece? Ela se depara com um movimento de massagem para cima. Olha que legal, eu vou subir junto com esse movimento, né? Então fica muito mais fácil dela subir. E aí a nossa avó vem e fala: menina, tem que fazer xixi depois de namorar. Por quê? Porque aí você vai lavar essa bactéria que estava tentando subir, você vai lavar ela para baixo, tá? E além do que, sempre deixar a bexiga vazia, sempre vazia, tá? Porque se a uretra da mulher, ela é bem pequenininha. Ah, por que que o homem não tem então? Porque a uretra dele, dependendo do tamanho do pênis, ela é muito maior, é sempre muito maior do que a uretra da mulher.
né? Então, ela já tem um percurso muito pequeno para percorrer ali da, da entrada, né, da vulva, da entrada da uretra até a bexiga. Então, um caminho pequenininho, ainda tem a massagem para cima, e se a bexiga sempre fica cheia, né, depois da relação sexual, se você não esvazia, não lava ela fora e deixa essa bexiga cheia, a uretra que era pequenininha desse tamanho, a bexiga vai para baixo, ela fica assim desse tamanho. Então encurta o caminho dela, nada fez para ela ir para baixo, pelo contrário, ela acabou de receber muito estímulo para ir para cima. Então é algo muito propício para a mulher desenvolver infecção urinária. Ó, interessante, eu vou ver esse seu vídeo depois, então, hein, doutora? Eu vou gravar com o modelo anatômico, que é muito legal. Bacana. Bom, já estamos caminhando para o encerramento da live. Vocês que estão acompanhando, se tiverem ainda dúvidas, dá tempo, coloque, escreva sua dúvida aqui. Doutora, com relação às suas consultas, quem quiser te procurar para conhecer mais sobre o MOB. Uhum. Eu atendo em Brasília, também atendo online, tá? Os meus atendimentos online, eles também são marcados pela secretária da clínica, que eu atendo aqui, e normalmente no horário de consulta, tá? Só em casos muito específicos e com pacientes muito compreensivas que eu atendo fora do horário de consulta, né? E fora do ambiente da clínica, por motivos de meus filhos terem o apelido de fogo e gasolina, tá? Então, normal. Eu atendo online, mas no ambiente da clínica e por meio da marcação da secretária da clínica também, tá? É em Brasília, se for presencial. A consulta, ela é particular hoje em dia. Eu já atendi por convênio antigamente, mas não estava nem dando certo, porque para você trabalhar com métodos naturais, trabalhar da forma que precisa ser feita, eu preciso de pelo menos 1 hora de consulta. Não, eu preciso de 1 hora de consulta, né? Então, isso aí hoje é apenas as consultas particulares me proporcionaram essa disponibilidade, né, de tempo aí Uhum. para avaliar o caso da paciente e fazer o tratamento da forma adequada. E qual é a recomendação para as mulheres procurarem um ginecologista? O ideal é uma vez ao ano, né? Fazer o check-up ideal. O que você recomenda? 1 vez ao ano, né, via de regra, para fazer o preventivo a partir de quando teve a primeira relação sexual e também fazer os exames periódicos e avaliar mama, útero, ovário, né, serem pedidos os exames de imagem, avaliar os exames laboratoriais e ver como que está todo o sistema, desculpa, do corpo dela, perdão. Agora, se a mulher tem algum problema, né? Olha, a menstruação não tá legal, não tô me sentindo bem, tô com infecção de repetição, tô com infecção toda hora, corrimento toda hora, então procure antes, né? E aí, talvez, a depender do problema, podem ser necessárias várias consultas aí, né? Às vezes eu tenho pacientes que precisam fazer consultas a cada 3 meses, né? Ou fazem uma consulta, depois repete em 1 mês, depois em 3 meses, 6 e 9 meses. Isso aí é muito individualizado a partir da necessidade da paciente. Mas se está tudo bem com a mulher, então pelo menos 1 vez ao ano. Excelente. Gratidão pelos comentários, todas adoraram, ótimo estar aqui, live maravilhosa. Muito bom mesmo, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Aqui a proposta do meu perfil é justamente levar esperança, boas notícias para as pessoas. A gente sabe que o nosso mundo está sedento, sim, de mais amor, mais saúde, mais disposição, mais alegria. Então, essa é a proposta mesmo, conversar com profissionais, né, levar essas informações para as pessoas, para a gente se cuidar mais, se amar mais, porque eu acho que se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que começar pela gente. Eu acredito muito nisso, não é verdade? Com certeza, não, e eu tô amando o seu perfil, né? Desde que você me convidou para essa live, eu comecei a te acompanhar, depois descobri que a gente tem uma amiga em comum, a Amanda, vocês fizeram faculdade juntas. Sim, ela adorou, ela falou É uma que querida.
E assim, nossa, como é bom, né? Hoje em dia eu nem acompanho mais jornal, essas coisas, e a gente sente falta, né? Achei muito bom e com certeza você ganhou uma seguidora fiel, porque é muito importante a gente ter esse olhar positivo, olhar para as coisas boas, para o que as pessoas estão fazendo de bom também, né? As notícias bonitinhas que você posta, nossa, acho muito fofo. E é isso mesmo, né? A gente tentar ser luz do mundo. Isso é muito importante. Muito Exatamente. obrigada pelo seu serviço. E eu fiquei E espero que admirada as com o seu pessoas. perfil. Sim, eu fiquei admirada com o seu perfil, porque eu imagino que você também está sendo uma grande luz na saúde, nessa área da ginecologia. Recentemente eu fiz matérias sobre a defesa da vida, sobre esses métodos contraceptivos que iludem, achando que está, né, impedindo uma gravidez, mas que muitas vezes estão exterminando uma vida, né? Então a gente também precisa estar muito atento a isso, aos cuidados com o nosso corpo e aos cuidados de uma nova vida, né? Porque a mulher ela tem esse dom maravilhoso que é poder gerar uma vida, né? Então eu admirei demais, assim, fiquei admirada com o seu perfil. Por isso que eu quis fazer uma live mesmo com uma médica também que segue esses princípios, que tem essa mesma fé também que eu. Parabéns pelo seu trabalho. Que legal, obrigada. E assim, eu acho que o meu trabalho ainda precisa de muita lapidação, né? Peço que rezem por mim. O meu perfil ainda está bem pequenininho. Eu espero trazer mais informação, informação de qualidade para vocês. Começar a escrever melhor, tem que estudar sobre isso, né? Ainda aprender a falar melhor. Toda essa coisa assim de internet, rede social é novidade para mim. Mas o que eu quero é isso, né? Trazer informação de qualidade para vocês e espero do fundo do meu coração que consiga ajudar, né? Alguém, ao máximo de pessoas possíveis, mas se ajudou uma pessoa, eu já fico muito feliz, de coração mesmo. Vamos fazer a nossa foto então para a capa da live. Vamos, deixa eu dar uma Peraí, arrumadinha aqui no cabelo. um momentinho. Atenção. E se você gostou também, tira um print, poste nos seus stories para as pessoas acompanharem. Peraí, Verdade. mais uma. X. Aê! Muito, muito obrigada, doutora Érica. Sucesso, Deus abençoe o seu trabalho, a sua missão, que você continue ajudando ainda muitas mulheres pela frente. Bom, obrigada, obrigada mesmo. Beijão. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até.